Boa noite. Que bom que você está aqui. Vocês acabaram de escutar uma música que fala que a gente pode contar com Deus, que Ele é fiel, que Ele não falha, não abandona, certo? Tem uma pergunta que eu queria que você respondesse, de verdade. Você já se sentiu abandonado por Deus? Sim ou não? Ninguém responde? Sim, escutei uma meia dúzia de sim. Já sentiu um momento que você está precisando de um milagre na vida? Pode ser em qualquer área da vida, trabalho, de repente você pede para Deus e nada acontece. Sim ou não? Sim, Isso me faz pensar bastante a respeito do que é o Evangelho, do que é o que a gente acredita como Evangelho, do real significado das declarações de Deus na Bíblia, do próprio Cristo, como que isso tem significado para a minha vida, para a sua vida. A gente às vezes não entende muito o sonho de Deus para a gente, né? E aí a gente fica triste, desiludido, chateado com Deus o tempo inteiro. O que é incrível é a história de Cristo, né? Se a gente está aqui hoje é porque Jesus veio, fez discípulos, mandou os discípulos falarem do Evangelho. Resultado disso, a gente aqui em São Paulo, em 2016, falando do Evangelho de Jesus. Jesus era um cara curioso, incrível, porque Jesus, aonde ele ia, ele mudava a realidade de muita gente. E você que já leu as histórias dele na Bíblia, sabe disso. Algumas das histórias, para a gente só recordar, tinha lá o cego Bartimeu, né? Certo? E de repente o cego começou a gritar, Jesus, Jesus, e algo aconteceu. A vida daquele cego nunca mais foi a mesma depois que ele encontrou Jesus Cristo. A mesma coisa aconteceu com a mulher que sofria de hemorragia, né? Ali diz que ela foi se apertando no meio da multidão, se misturando com as pessoas, tentando se aproximar de Jesus, que estava também sendo pressionado pela multidão. E aí, ela toca assim na barra da roupa de Jesus, como conta a história lá pra gente, e a vida dela também nunca mais foi a mesma. Aquele aleijado no tanque de Betesda, ele estava há anos ali naquele lugar que existia uma crendice que dizia que quem pulasse na água seria curado. E Jesus passa por ele, vendo aqueles anos pesando sobre a vida daquele Senhor, e ele fala assim, quer ser curado? E depois daquele encontro, a vida daquele aleijado também nunca mais foi a mesma. E é exatamente isso que o Evangelho conta pra gente. Quem tem um encontro com Jesus verdadeiro, real, legítimo, a vida nunca mais é a mesma. E o problema é que a gente ainda continua se sentindo desamparado, né? Muitas vezes desamparado. Tem uma outra história também que fala da bodas. E a da bodas era interessante porque Jesus foi para uma festa de casamento. E acabou o vinho. E Jesus estava preocupado em resolver o problema da festa, não era o problema de uma pessoa. Isso para mim faz entender que Jesus está muito mais preocupado com coisas, né? Do que a gente imagina. Com o nosso bem-estar em todas as áreas da vida. Exatamente isso. Afinal é Jesus, né? Só que o fato é que o que é extraordinário é o que vem depois. Porque o motivo de você estar aqui hoje não é o que Jesus fez apenas, mas é o que aconteceu depois. O que mudou realmente a história da humanidade foi o que aconteceu depois que Jesus foi embora dessa terra. Aqueles 12 discípulos, na verdade um pouquinho mais de pessoas que estavam reunidas ali, no momento que Jesus ascende aos céus, eles que são extraordinários. Porque a diferença entre eu e Jesus é que ele é tudo aquilo e eu não sou nada. Agora, não existe diferença entre eu e aqueles 12. Entre você e aqueles 12. Eles eram pessoas que tinham medo, angústia. Alguns estavam desempregados. Sofriam das mesmas necessidades que eu e você sofremos. Eram pessoas limitadas, com uma compreensão limitada, equivocada a respeito de quem é Deus, a respeito da nossa realidade. Pessoas limitadas, pecadoras. E é isso que é incrível. Porque esses homens, depois que Jesus foi embora, eles estavam com medo, foram para Jerusalém, ficaram escondidos de medo,
mataram o mestre, não iam matar eles? Não iam persegui-los? Só que aquilo que eles aprenderam com Jesus durante o tempo que conviveram com ele, de alguma forma incomodou esses homens. E eles permitiram que o Espírito Santo de Deus atuasse na vida deles. Eles estavam dispostos a trocar a vida deles pelo Evangelho. E é isso que é interessante. Porque no dia em que Deus decidiu vir em favor deles, a vida da humanidade, a história da humanidade nunca mais foi a mesma. Aqueles homens, gente como eu e você, Pedro especificamente, quando ele abriu a boca para falar, em um dia 3.000 pessoas aceitaram o Evangelho. O mesmo Pedro, dias depois, andando pela cidade, desenvolveu-se uma crendice que quando Pedro passava, a sombra de Pedro curava as pessoas. E o mais incrível que acontece com aquele aleijado, estava há anos também na porta do templo de esmola, foi alguém como eu e como você, pecador como eu e como você, limitados como eu e como você, Pedro. Ele disse: em nome de Jesus, levanta e anda. É por isso que a história começa depois que Cristo vai embora. Porque é a história de gente como a gente, mudando o mundo, mudando as pessoas, mudando a nossa realidade. E eu queria fazer um convite para você essa noite. Permita Deus te usar para que você mude a realidade do nosso tempo, dos nossos dias, da mesma forma como aqueles homens mudaram a realidade do mundo naquele tempo, naqueles dias. Esse é o sonho de Deus para a minha vida, esse é o sonho de Deus para a sua vida, esse é o sonho de Deus para a vida de todo ser humano. A única condição, deixa Ele agir no tempo dele. E a sua vida nunca mais vai ser a mesma.